Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo e bem-vinda nessa live express de hoje. Como o corpo revela o que a mente esconde. Você vai entender isso nessa live express comigo agora e eu vou trilhar uma jornada de tomada de consciência para o seu despertar espiritual, consciencial e, acima de tudo, somático. Eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico integrativo especializado em apometria, em tomada de consciência. E o meu objetivo aqui é te ajudar a você se transformar dentro dos próximos 90 dias. Olá, Natália, tudo bom? Seja muito bem-vinda, tá? Coisa boa você estar aqui. Eu convido a você vir comigo assistir essa live e convidar 3 a 5 amigos seus, tá bom? Olá, Wanda, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Você que está aqui chegando ao vivo comigo, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Nessa live express de hoje, eu vou falar sobre os padrões do corpo, o padrão psicossomático, padrão que o corpo revela o que a mente tenta enganar e tenta esconder através do olhar somático, da apometria somática. Você que não me conhece, muito prazer, sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico, especializado em apometria e em desprogramação de traumas emocionais, em processos de obsessão espiritual. Eu vou estar compartilhando com você isso e um pouquinho mais a cada uma dessas lives express que eu tenho feito nesse horário de 1h30 e que eu tenho feito de segunda a sexta-feira. Se você não me conhece, eu já te convido a você já me seguir e você ativar as notificações, convidar de 3 a 5 amigas suas. E a minha comunicação é com você, mulher empreendedora. Você que, de repente, tem desafios grandes, uma folha de pagamentos, de repente você pode precisar de ajuda, de repente você pode precisar de orientação, de entendimento para o seu negócio. Você empresário, empresária, terapeuta, de repente você pode estar passando por desafios pessoais ou até mesmo espirituais, sem mesmo você sequer saber que está passando por isso. Então, quando você começa a entender e mapear a contraparte energética, as coisas começam a clarear com mais assertividade. O meu objetivo é te ajudar de maneira prática, segura e cosmoética, a você entender os seus gradientes energéticos e você ir para um outro nível de cocriação. Uma das primeiras coisas que eu quero começar essa live é você entender que você é uma cocriadora. Você é capaz de gerar um cenário daquilo que você está fazendo. Se você ainda não está conseguindo, eu quero que você comece a trazer essa reflexão. Como que você tem cocriado a sua vida até hoje? Como que você tem cocriado aquele cenário de dificuldade, aquele cenário de insatisfação? Nós somos cocriadores. Seja consciente ou seja inconscientemente, nós cocriamos o que nós temos hoje. Isso é um fruto de uma cocriação do passado. Então, se você quer mudar esse cenário, é importante você entender que, hoje em diante, é importante você ir para um outro nível de consciência e autorresponsabilidade. Você elevar o seu nível de autorresponsabilidade e entender o seguinte: aconteça o que acontecer, custe o que custar, eu sou responsável pela minha vida. Isso é o princípio da autorresponsabilidade, certo? E aqui podem acontecer situações que, às vezes, pode ser que você não goste, mas eu vou falar aquilo que é importante para a sua evolução, pois nós somos co-criadores. E se algo não está como você gostaria, é importante você desprogramar os padrões de pensamento que foram co-criados negativamente ou de forma insatisfatória e você gerar um novo padrão de cocriação daquilo que é satisfatório para você, certo? Então, vamos começar a entender isso aqui. Como as emoções, elas quando reprimidas, elas se transformam em bloqueios. Entendendo esse entendimento, que esse princípio de você ser co-criador, se você tem uma emoção e você guarda ela de forma negativa e você não transmuta ela, o seu corpo ele vai guardar isso de alguma maneira.
Isso é muito inconsciente. Então, vamos pegar um exemplo só para você compreender, tá? Vamos dizer que você tem ali o medo. Esse sentimento de medo, ele, quando você não dá voz, quando você não pede ajuda, quando você não consegue manifestar a transmutação dele, ele vai ser um elemento que inconscientemente, isso é muito inconsciente, tá certo? Inconscientemente, isso vai ser internalizado nos seus sistemas mais internos e, sem saber, você está cocriando um cenário de paralisia. Isso pode acontecer numa seara familiar, numa seara afetiva, numa seara profissional ou até mesmo de saúde. E aí, o que fazer se eu identifiquei isso? Desprogramar. Desprogramar esse cenário de doença, desprogramar esse cenário de paralisia, porque o que define o medo é um cenário paralisante, certo? Se esse medo está me gerando um cenário de paralisia em alguma área, pode identificar que ali tem um medo. Se é um cenário de paralisia, direta ou indireta, se você sabe que aquilo que você quer fazer é evolutivo para você, mas você não consegue, isso é um padrão de medo. Daniel, como é que eu diferencio um padrão de medo para um padrão de precaução? A precaução, ela está dentro de uma categoria inicial, como se fossem níveis de medo. É o medo nível 1, vamos dizer assim. É o medo que está ligado à autopreservação. Só que o processo da autopreservação, ele é muito semelhante com aquele processo semelhante a você estar numa sacada, numa varanda de um apartamento de 30 metros, de 30 andares, você olha para aquela altura, aquele abismo e você recua. Isso é o medo que está ligado à autopreservação. Que não é medo, isso é uma precaução de autopreservação. O medo que eu estou me referindo é um medo paralisante. É o medo que você quer avançar para a vida, você quer ir para o próximo nível, você saiu da sua gaiola consciencial, você saiu ou quer sair de uma gaiola de aprisionamento consciencial, a gaiola já abriu e você não consegue sair. Entendeu? A porta está aberta, as pessoas estão falando, vai, e você não consegue ir. Então, isso é o medo paralisante. E quantas situações, eu, mulher empreendedora, eu tenho esse cenário de medo? Quantas e quantas vezes, muitas vezes, eu acabo tendo esse cenário de paralisação. Se isso está fazendo sentido para você, eu quero que você entenda que você pode aprender a apometria somática, você pode desprogramar esse padrão de medo e você pode se corrigir sozinho. Eu estou aqui para te orientar, para ser o seu mentor e o seu orientador. Boa tarde, Tânia, tudo bom? Muito prazer, tá? Seja muito bem-vinda aqui à live. Está fazendo sentido para você? Comenta aqui para mim e já me segue, se você ainda não me segue. Se você está me conhecendo hoje, muito prazer, tá? Eu estou compartilhando aqui 18 anos de experiência terapêutica e eu trabalho com apometria frequentemente, semana a semana, já há vários anos. Vários e vários anos. E ao longo desses últimos 11 anos, eu tenho atendido voluntariamente, tenho atendido casos voluntários e tenho aprendido muito com padrões. Aprendido que esses padrões, eles são o motivo principal pelo qual você faz um trabalho de desobsessão espiritual. Você tira os encostos, tira as personalidades intrusas, tira cobradores. E se você não mudar o seu padrão, você inconscientemente atrai tudo de novo. Você acaba atraindo tudo de novo. E aí acaba gerando novos bloqueios, porque é um padrão. Então vamos entender mais sobre esses padrões. Quando esses padrões eles não são trabalhados e ressignificados, por mais que você termine um relacionamento com uma pessoa tóxica, por mais que você termine um relacionamento com uma pessoa carga torta, você acaba cocriando e trazendo uma outra pessoa naquele mesmo padrão. Seja o padrão de vítima, seja o padrão de alguém que me traia, ou seja o padrão que eu estou traindo, seja o padrão de eu atrair homens tóxicos, relacionamentos tóxicos, homens abusivos ou mulheres abusivas. É um padrão. O padrão do abuso, ele entra em simbiose. O padrão da traição, ele entra em simbiose. O padrão de pessoas tóxicas entra em simbiose, porque só vai ter alguém abusador se tiver alguém abusado. Alguém que possa entrar nesse padrão.
Então, no final das contas, é eu me transformar. O outro, ele é só um espelho. Ele é só um espelho para eu me enxergar diante desse contexto. Não é sobre o outro. No final das contas, é sobre mim. Entendeu? Quando eu entendi isso, cara, quando eu entendi isso daí, eu fiquei assim chocado. Quando eu compreendi esse cenário, eu fiquei assim vários dias num processo preocupado, entendeu? Eu fiquei vários dias em reflexão. Caraca, quer dizer que eu estou cocriando isso? É isso mesmo. Só que você não sabia, isso era inconsciente. Por quê? Porque muitas vezes é uma programação ancestral. É uma programação de 5, 6, 7 gerações que você está repetindo. E tem uma coisa que Bert Hellinger fala, que o que uma geração não resolver, a outra vai ter que resolver. E se não for a sua, a abaixo vai resolver. Se não for seus filhos, se você não quiser ter filhos, seus sobrinhos, os filhos dos seus sobrinhos, os seus primos, se tiverem filhos, os filhos dos seus primos, entendeu? Então, é um processo muito mais profundo que você possa imaginar. Então, seja você o agente de transformação. Seja você a pessoa que vai transformar a sua vida e da sua ancestralidade. Entendeu? Seja você essa pessoa. Entendeu? Então, depende de você. Eu estou aqui falando com você, mas eu estou mudando os meus padrões a todo momento também. Por mais que eu esteja facilitando despertar de consciência, a todo momento eu estou também trabalhando os meus padrões pessoais, porque todo dia eu descubro, semanas e meses, eu descubro novos padrões que até então não estavam conscientes em mim. É igual um iceberg, que tem a parte que fica fora da água e tem uma grande parte que fica dentro da água. À medida que você vai jogando luz nesse iceberg, essa parte que está externa, que é a parte consciente, ela vai derretendo e essa parte aqui pré-consciente, ela começa a eclodir, começa a sair. E aí a parte que estava mais inconsciente aqui embaixo, ela começa a vir para cá. E aí vai vindo um processo que aquelas camadas vão subindo, subindo, subindo. E quando você pensa que você está abalando, aí você fica abalado. Quando você pensa que você finalizou tudo, aí você vê que você ainda não finalizou tudo. Então, para não ficar tendo a sensação de enxugar gelo, meu amado e minha amada, eu já tenho que te trazer a real. Faça o curso de apometria somática, pois você vai ter um ponto de partida e você não vai ter um ponto final. Entendeu? Tem pessoas que querem queimar etapas, querem fazer um tratamento direto comigo. Elas estão erradas? Não, elas não estão erradas. Eu posso atender. Mas é importante você compreender que é um tratamento, que vai de 5 a 10 sessões iniciais. Iniciais. E que você pode ir e desenvolver esse processo. O que você iria investir comigo te atendendo, você pode fazer processos mais profundos com você. É uma outra opção. Mas se você quiser ser atendida comigo, você pode? Claro que pode. Eu, comigo e com vários alunos que já fizeram a formação comigo. Você é livre. Eu deixo a pessoa muito à vontade. Mas o que eu quero mesmo é que você entenda isso, que se algo na sua vida não está legal, seja no campo financeiro, saúde, profissional, afetivo, é porque existem padrões e esses padrões eles acabam gerando um cenário nocivo, uma programação, uma manifestação, uma vibração daquele padrão nocivo. Nessa live de hoje eu estou falando sobre o padrão do medo, eu estou falando sobre o padrão da traição e o padrão do abuso, mas existem diversos outros. Então vamos manter aqui nesses 3 para ficar fácil de entendimento, tá? Quando você vivencia essas emoções reprimidas de medo, elas acabam se transformando em bloqueios energéticos. E esses bloqueios geram a formação de couraças. Vamos entender isso. As couraças são estruturas que nós criamos no nosso campo psicossomático. E essas estruturas, elas acabam sendo um processo inconsciente de autopreservação. Se você lembrar do que eu falei agora há pouco, você viu que eu falei que tem o medo paralisante e tem o processo de autopreservação. E nós, quando a gente leva muitos choques da vida, a gente fica com couraças. É uma estrutura do corpo de evitar eu levar mais um choque da vida. Ou seja, se eu participei por 3 experiências dolorosas em relacionamentos afetivos, o meu inconsciente ele não quer mais passar por uma quarta.
Por quê? Porque ele associou, depois de 3 experiências, por exemplo, dolorosas, que se eu vivenciei 3 seguidas, a quarta eu vou passar de novo. Então, o meu inconsciente ele fala assim: eu não quero mais me relacionar com homem. Homem é algo ruim. Homem é algo que me traz dor. Eu vou me virar e vou olhar para outro lugar. Eu quero viver só. Aí tem gente que vai para o radicalismo, né? Tem gente que vai para os 2 extremos. Uma fala assim: eu quero virar rapariga. Eu quero ir para o mundo, eu quero encher a cara, eu quero ficar louca, devassa. É um extremo. Não é saudável. Aí existe o outro polo que vai para o celibatário, que fala assim: não, eu quero ficar celibato. Eu quero viver agora sem me conectar com mais nenhum homem. Não quero mais nada de homem. É outro extremo. Eu vejo que é outro extremo. Então, o que que eu recomendo para você? Você entrar num cenário equilibrado. Nem 8 e nem 80. Entendeu? Você pode desprogramar, por exemplo, essa memória, essa couraça de que homens te fizeram mal, de que isso te trouxe dor e sofrimento, e você pode transmutar essas memórias de associação do masculino disfuncional com o seu campo feminino, e você pode se transformar. Entendeu? Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Comenta aqui. Traz perguntas enquanto eu tomo aqui minha água. Traz aqui perguntas para que eu possa te responder caso você não tenha entendido alguma coisa. Comenta aqui, na caixinha de interrogação, enquanto eu tomo aqui minha água. Por gentileza. E você que está me assistindo, aonde que você está nesse cenário? Você está no cenário do celibatário ou você está no cenário da que decidiu viver a vida, viver o mundo, entrar nos aplicativos de relacionamento e sair quicando igual banana na serra, dando mais que chuchu na serra? Me fala. O que você decidiu? Me conta aqui. Quero te conhecer melhor. Então, muitas vezes a gente não percebe, mas a gente acaba fazendo um cenário que não é legal. E aí o corpo da gente, ele acaba criando essas couraças para se proteger, certo? E essas armaduras, se a gente não tomar consciência, ela vai ficando cada vez mais enrijecida. E aí, o momento limite dessa armadura proteger para o momento de trazer peso é só uma linha tênue, entende? Porque essa armadura, ela pode ser usada nos momentos das batalhas da vida. Mas, ao mesmo tempo, se eu não tomar cuidado, se eu não souber conscientemente colocar armadura e tirar a armadura, eu posso ser uma pessoa muito fria, muito ríspida, agressiva, confrontadora, acuada. E eu posso acabar sabotando as oportunidades boas que a vida tem para me dar. Eu tive uma cliente que a gente mapeou o perfil enneagramático dela, a gente mapeou o perfil comportamental dela, e ela demorou um tempão, cara, para ela validar, para ela aceitar que ela mesma estava sabotando os relacionamentos afetivos dela. Ela sabotava de forma indireta, fazendo com que as pessoas se afastassem de forma ríspida, agressiva. E ela mesma fazia com que o próprio relacionamento minasse, para ter uma justificativa de que ela era a vítima, de que ela era a pobre coitada e que as pessoas tinham que ter pena dela porque ela era traída, porque ela era rejeitada, porque ela foi abandonada, porque ela foi isso e aquilo outro. Mas isso tudo são historinhas encantadas que ela estava dando para ela sustentar um cenário disfuncional na vida dela. E quando a gente trabalha dentro de um set terapêutico, não existe espaço para pena, não existe espaço para vítima e nem algoz. Existe ação e reação. Existe uma coisa chamada de simbiose. Quando a gente traz entendimento energético sutil, o que existe é a simbiose do que eu estou atraindo e do que eu estou reagindo.
ou de forma ativa ou de forma passiva. Então, de repente, você pode ser uma pessoa abusiva ativa dentro de um cenário, e em outro cenário você pode ser a pessoa abusiva passiva. Por exemplo, vou dar um exemplo. No campo afetivo, você pode ser a pessoa que atrai homens abusivos, o polo passivo. Mas no trabalho, você pode ser a pessoa abusiva ativa, por exemplo. Ou vice-versa, entendeu? Então, vai depender muito do cenário e do contexto. Cada caso é um caso. Está fazendo sentido aqui para você? Comenta aqui comigo. Traz suas perguntas. A Natália começou a rir aqui. É, meu amor, desse jeito. A gente traz um pouco de leveza, né? Porque é um assunto tão profundo e às vezes, a tomada de consciência com leveza faz com que o assunto fique mais leve, fique mais brando, entende? Bom, se você está gostando desse conteúdo, já me segue para que você possa continuar recebendo conteúdos como esse. O meu objetivo é te ajudar, tá certo? Eu tenho 2 convites a te fazer. O primeiro deles, vem comigo para a aula gratuita, que eu vou fazer na próxima segunda-feira, às 20 horas. Essa aula é gratuita. Você vai acessar mais conteúdos diferenciados e, no final, eu vou fazer uma meditação de desprogramação de alguns desses padrões. Então, vem comigo, vai ser muito bom, tá? Para isso, você precisa entrar no grupo de avisos. É o meu grupo oficial de comunicados. Basta que você ou escreva aqui a palavra grupo, tá? E aí você vai adentrar no grupo de avisos, ou você escreva lá no particular, no direct, Daniel, eu quero entrar no grupo de avisos. Ou você pode ir direto lá no link da bio e clicar no primeiro link de cima para baixo, vai ter lá grupo de avisos Daniel Ramos. E aí, com isso, você vai acessar esse grupo e vai clicar lá para entrar, tá certo? São esses 3 caminhos que você pode fazer. E o segundo convite que eu quero te fazer é da jornada da consciência blindada, que vai ser nos dias 25 e 26 de outubro. Essa jornada eu vou facilitar junto com outros profissionais, vivências, palestras, vivências práticas, e toda uma série de coisas de 9 da manhã às 17 horas, no sábado e no domingo, dia 25 e 26, por apenas R$ 49,90. Tá? Vai ser uma oportunidade única para você trilhar um cenário assertivo. Não é para qualquer pessoa, são só para as pessoas como você, mulher empreendedora, que está buscando uma transformação real na sua vida. Então, se você tem esse desejo, esse propósito, então venha comigo, as inscrições já estão abertas. Lá no link da bio, você vai conseguir se inscrever por lá, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você pode falar comigo no direct e eu posso te enviar o link diretamente no particular, tá bom? Caso você tenha alguma dificuldade. Muito bem. Quando você compreende isso tudo, a sua vida ela pode mudar. Basta que você se permita, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Amanhã, esse mesmo horário de 1h30, eu vou estar fazendo uma nova live. Eu te aguardo e te convido a você já colocar na sua agenda esse horário de 1h30 para a gente poder dar continuidade nesse assunto. Tá bom? Fica na luz. Tenha uma excelente tarde. Que você possa se conectar com a sua essência cada vez mais. Que você possa desenvolver a sua conexão com o seu propósito cada vez mais, com amor, paz e leveza. Tá certo? E eu vou ficando por aqui. Sinta-se abraçado e abraçada fortemente na luz e na paz divino do Divino Criador. Ok? E se você ainda não me segue, você já possa me seguir e ativar as notificações. Amanhã, 1h30, eu continuo novamente uma outra Live Express de 30 minutos. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.